Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Lohane, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o pullback, que é uma estratégia bastante utilizada no mercado de opções binárias, e também vou te passar dois macetes para você identificar boas oportunidades de pullback. Mas antes da gente ir para o conteúdo do nosso vídeo, eu já queria te pedir para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal para receber todo o nosso conteúdo na íntegra. Então vamos lá, voltando para o nosso tema do vídeo de hoje, né? Pullback. Eu tenho certeza que você que está estudando o mercado já ouviu falar nesse termo. Mas afinal de contas, o que significa esse nome pullback? Pullback significa puxar o preço. É um movimento que o gráfico faz de puxar o preço novamente para uma região de rompimento. Eu vou explicar para vocês aqui no quadro. Digamos que o gráfico ele vem se movimentando dessa forma. Eu tenho aqui uma linha de resistência e uma linha de suporte. E ele vem respeitando essas linhas, né? Ele vem caminhando dentro desse canal. E o que acontece é que as linhas de suporte e resistência, elas conseguem conter o ativo, o preço do ativo durante um determinado período de tempo. Mas quando elas são testadas várias vezes, ou quando tem uma força compradora ou uma força vendedora, essas linhas elas rompem. Então, digamos que nesse exemplo aqui, ó, o gráfico ele vinha fazendo esse movimento respeitando, e bem aqui teve uma vela de rompimento, aconteceu um rompimento. E aí o que é o pullback, né? Digamos que o gráfico rompeu, essa velinha aqui ela é chamada de vela de rompimento, e o gráfico continuou aqui embaixo. Essas velas aqui seguintes, elas são chamadas de velas de confirmação do rompimento. E logo em seguida, o gráfico ele veio e encostou novamente nessa linha que foi rompida. É exatamente esse movimento de romper e de encostar novamente na linha é o que é chamado de pullback. É exatamente esse movimento de puxar o preço novamente para a região rompida. E aí, como que você deve operar no pullback, né? Quando o gráfico vem e encosta aqui na sua zona, novamente, na zona que foi rompida, o que ele faz? Quando ele encosta na linha novamente, ele ganha força para continuar esse movimento aqui de rompimento. Então, quando o gráfico encostar na sua linha, nesse caso aqui, que foi um suporte, o que eu iria fazer? Uma operação de venda. Sempre a favor da nova tendência, ou seja, do rompimento que aconteceu. E por que eu faria uma venda? Porque aqui é uma região de suporte. E todo suporte rompido vira uma resistência. E quando o gráfico encosta na resistência, o que a gente faz? Vende. Então, como é uma zona de suporte rompida que virou uma resistência, quando encosta aqui, você vai fazer uma venda, tá bom? O pullback, ele pode ser tanto de alta como de baixa. Esse exemplo que eu mostrei aqui, que são quando o rompimento, né, o movimento de pullback acontece num suporte, ele é chamado de pullback de baixa. Mas digamos que se esse rompimento tivesse acontecido aqui, ó, digamos que o gráfico tivesse vindo aqui na minha resistência, e bem aqui ele tivesse rompido e tivesse feito todo esse movimento de novo, até encosta aqui, como o rompimento aconteceu na resistência, nesse caso aqui ele é chamado de pullback de alta. E o que você faria nesse caso, né? Aqui a gente teria a vela de rompimento, aqui nós teríamos duas velas de confirmação, e bem aqui, ó, essa velinha aqui seria a velinha que você iria fazer a sua entrada. Como? No exato momento que ela encostasse aqui na sua resistência, né, que rompida virou um suporte, você faria uma compra. Você faria uma compra. Ou seja, essas operações, pessoal, de pullback, elas sempre são para retração, tá bom? No exato momento do toque, você entra para a mesma vela, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte que é bem simples, a ideia, né, do pullback, e o pullback de alta e o pullback de baixa. Vou apagar aqui rapidinho.
Outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas das vezes o pullback ele pode se apresentar de duas formas. Qual a primeira forma, né? Digamos que aqui eu tenho a minha região de suporte e o gráfico rompeu, teve as velas de confirmação. E depois ele veio buscar a região novamente. Isso como eu já mostrei para vocês. Ou o pullback ele pode se apresentar da seguinte forma: o rompimento e a vela seguinte, ela já pode ser a vela que já veio buscar a região novamente. Então, das duas formas são pullbacks, tá bom? Ou pullback com a vela de confirmação ou sem a vela de confirmação. O pullback, pessoal, ele sempre vai ser o primeiro toque. Não importa se o primeiro toque ele vem depois de uma vela de duas velas de confirmação ou mais, ou se o primeiro toque ele é a vela seguinte após o rompimento. O pullback você sempre vai pegar no primeiro toque. A linha, exemplo aqui, né? Rompeu. O primeiro toque que tiver na linha, você entra com pullback, que no caso é nessa vela. Rompeu. O primeiro toque que tiver na linha, você faz a operação de pullback, que aqui no caso foi a segunda vela. Então os dois exemplos são exemplos de pullback, tá certo? Agora a gente vai passar para os dois macetes. Dois macetes para vocês conseguirem identificar uma boa oportunidade de pullback. Porque como eu falei no início do vídeo, as linhas de suporte e resistência, elas conseguem conter o movimento do gráfico durante um determinado período de tempo. Mas depois que elas são testadas várias vezes, ou quando tem uma força maior, ou compradora ou vendedora, elas tendem a romper. E aí a gente vem a pergunta, né? Você deve entrar em todo pullback? E não, né? Você deve filtrar suas entradas. E existem alguns gatilhos que eu vou passar para vocês agora, que vão te fazer identificar qual que é uma boa oportunidade de pullback, tá bom? Então vamos lá, são dois gatilhos que eu vou passar para vocês. O primeiro gatilho sobre pullback, quando o rompimento ele acontece com uma vela de força. O que é uma vela de força, né? Uma vela de força é uma vela que não apresenta pavio ou sombra, que são essas linhazinhas que ficam aqui no finalzinho da vela, no início e no final. Então, uma vela que não apresenta o pavio, ela é considerada uma vela de força. Então, o primeiro macete é esse. Quando a vela de rompimento ela é uma vela de força, isso é um indicativo de que esse pullback ele é um pullback forte, tá bom? Então, o primeiro macete é esse. Viu uma vela de força rompendo, já fica atento para pegar o primeiro toque, de novo na região rompida, que é uma boa oportunidade de pullback. E o segundo macete que eu tenho para passar para vocês, que também é bastante significativo, também é em relação à vela de rompimento. Observem aqui esses dois exemplos, da minha vela de rompimento. O que foi que aconteceu aqui nesse primeiro exemplo? Nesse primeiro exemplo, a vela rompeu, porém, uma porcentagem maior do corpo dela está para o lado que foi rompido. E aqui eu tenho uma porcentagemzinha menor. Aqui, já aconteceu o contrário. A vela rompeu, porém, a parte maior do corpo da vela está indo para a região, está respeitando a região. E a parte do corpo da vela que rompeu foi uma partezinha menor, uma porcentagem menor do corpo da vela. E o que isso quer dizer? Prestem muita atenção. Quando a vela de rompimento ela apresenta uma parte maior do corpo dela para o lado do rompimento, quer dizer que esse pullback aqui ele é um pullback forte. E esse aqui ele é um pullback fraco. Por quê? Porque ficou uma parte menor da vela para o lado de rompimento. Então, aí já são dois gatilhos maravilhosos para vocês na hora de vocês operarem, tá bom? Vela de força e o tamanho do corpo da vela que ficou para o lado do rompimento. São dois indícios de que esse pullback é forte e você não vai perder essa oportunidade.
Então, pessoal, era esse o conteúdo do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se foi válido, o conteúdo foi relevante para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Coloca também aqui embaixo sugestões do que vocês querem ver no nosso canal, tá bom? Que eu vou responder todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até os próximos vídeos com mais conteúdo.